Boa noite, irmãos. Meu nome é Silvana Leone Calisto, não sei se todos me conhecem. Eu sou esposa do Marcos Estir Calisto, missionário dessa igreja, que trabalha com refugiados. E hoje à noite nós vamos estar pensando juntos sobre uma coisa que nos envolve e às vezes a gente não se dá conta. Queria começar falando sobre alguns provérbios, alguns ditados que você deve ter ouvido e vamos pensar se você concorda. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Quem aqui, quando era novo, não pensava, qual profissão que eu vou escolher para ver se eu me dou bem, né? E o que é se dar bem? Ter uma casa boa, um carro bom. Quem aqui já não ficou feliz de desejar muito ter alguma coisa e quando conseguiu ter aquilo, né? Vamos pensar menos, né? Um sapato, uma calça, uma camisa. Quem aqui já passou por isso e conseguiu e vibrou com isso? Alguém já fez isso? Todo mundo normal, né? A gente vê a alegria de uma criança em receber alguma coisa e parece que nós mesmos, quando vemos alguém bem vestido, parece que a gente valoriza mais. Nem acha que é ladrão. Tanto é que os ladrões hoje chegam bem vestidos, na pinta, na estica. Porque se ele chegar meio mulengão, a gente já fica meio firmão. Então, quer dizer, isso tudo faz com que você seja até mais bem recebido. Tem uma pesquisa que diz que mulher maquiada passa segurança nas vendas. Então, as empresas exigem as vendedoras bem maquiadas, porque inconscientemente as pessoas sentem que aquela pessoa vale mais, merece mais respeito. Só que, por outro lado, eu acho que vocês já viram aquelas blogueiras falando que estão diminuindo as roupas no guarda-roupa. Aqueles 2 jovens universitários americanos que se propuseram a viver com $1 por dia, para sentir como a maioria da população mundial vive, porque a maioria só pode viver com $1 por dia. E ainda teve uma ex-professora psicoterapêutica alemã, ela fez o seguinte, ela resolveu viver sem usar dinheiro por 1 ano. Ela permutava, ela trocava. Eu queria uma coisa, ela permutava. A coisa deu tão certo que no ano seguinte ela vivia só com uma maleta de bens pessoais. Gente, eu fiquei pensando, a gente para um final de semana já leva 2, que é viver só com uma maleta de bens pessoais. Então você vê esse movimento mundial que se chama de minimalismo, ou seja, o menos é mais. Hoje à noite nós vamos estar falando sobre isso, mas não é uma proposta de contracultura. Não é ir querer contra a cultura do consumismo. Nós vamos falar sobre isso como resultado de quem crê que a sua casa não é aqui. Nós vamos falar sobre esse desapego material, porque eu sei que eu tenho uma casa celestial. Então, todo o nosso estudo vai ser sobre isso. Pode passar? Isso. É baseada no livro do Dr. Russell Shedd. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma relação pessoal com cada livro que eu leio. Tem uns que eu brigo, e esse é o tipo do livro que eu apanhei do início até o fim. Sabe quando você sente assim que está apanhando? E é o tipo do livro que faz você reavaliar uma série de questões. E eu hoje vou participar com vocês parte desses questionamentos que eu comecei a ter comigo, pessoalmente, e ainda os carrego. Porque a gente está no mundo. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Na Bíblia você pode ver mundo como a terra, como a criação de Deus, só que a abordagem que a gente vai dar é essa abordagem realmente do mundo sendo esse sistema que contribui para nos levar para longe de Deus. Esse sistema que contribui para a gente esquecer qual é a nossa missão aqui. Nós não estamos num barco de passeio. Nós estamos num navio a trabalho. Uma ocasião a gente teve um retiro do Bacaxiri de casais num cruzeiro. Coisa chique, né, gente? E foi esse cruzeiro mais simplesinho, 3 dias, mas era mordomia o tempo todo. No entanto, a gente via uma equipe enorme na relação. Gente que trabalhava 24 horas, aquilo não parava. Nós somos esses.
Deus nos chamou para a gente, porque a gente está a trabalho. Nosso descanso em outro lugar. Aqui nós temos que estar a trabalho. No entanto, existe um sistema que quer exatamente nos distrair. E é sobre isso que a gente vai estar falando. Tá? O mundo é um campo de aflições para o crescimento. Ou seja, se temos aflições aqui, é para que a gente cresça. Existem pessoas que se rebelam, se revoltam contra Deus e não conseguem crescer exatamente com as aflições. Mas o propósito de Deus é isso, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Existem pessoas que estão vendendo aquele evangelho barato. Venha para o Senhor Jesus, você vai prosperar, você vai ter carro importado na garagem. Eu não vi Jesus, nenhuma parte da Bíblia, contando ele andando de carro esportivo, último ano, ou Jesus nas baladas como playboy, muito pelo contrário. A vida que Jesus teve foi uma vida totalmente simples, desapegada. No entanto, a gente, como seus discípulos, parece que temos dificuldade de entender isso. Nós fomos missionários no Líbano e lá foi bem interessante, porque eu sabia que era um período específico que a gente foi para estudar a língua e a cultura. E eu vivia numa casa que tinha 3 cômodos, um fogão de 3 bocas de camping e todos os nossos utensílios eram de $1. Não me incomodava aquilo, porque eu sabia que a minha casa definitiva não era lá. Vocês percebem como isso faz a diferença? A gente batalha e vive como se o fim da nossa jornada fosse aqui. E aí a gente olha para Deus achando que a gente tem que ser o filho preferido. Não pode ter problema. Não. As aflições vêm para crescimento do cristão. Mas para os que aguardam a feliz esperança dos céus, os sofrimentos dessa vida são uma leve e momentânea tribulação. Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, se eu tenho a visão do que me espera, se eu sei para onde eu estou indo, hoje a minha tribulação não vai ser um sofrimento. Vocês lembram na época dos coptas, né? Os cristãos coptas que foram sacrificados pelos extremistas islâmicos. A família deles, um dos irmãos fazendo depoimento, que agradecia porque conseguiu escutar um dos seus irmãos cantando e agradecendo a Deus. Gente, para mim esse cara é PhD em nível cristão. Se a gente for olhar a vida cristã como uma universidade, esses homens eles estavam num nível de intimidade com Deus que eu invejo, porque eles não se abalaram com aquele momento. E nós, quando perdemos o emprego, já começamos a caluniar Deus. Dei dízimo para quê? Estou desempregada agora. Olha só, a minha vida. Olha só meus filhos. Vou lá na igreja orar para quê? Agora estou com reumatismo aqui no fêmur. Gente, é uma coisinha de nada e a pessoa fica reclamando. Eu ouvia o máximo do máximo do máximo foi uma senhora que Deus curou ela de um encurtamento da perna e ela foi reclamar que ela ia ter que trocar todos os sapatos. Então você vê assim que realmente nós temos que olhar o mundo sobre a perspectiva cristã, que é uma escola para a nossa fé. Toda vez que você estiver passando alguma coisa, você pergunte para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? Quando a passagem é meio incômoda, quando eu estou passando por uma tribulação muito tremenda, eu digo: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Porque eu não quero repetir essa lição. Eu quero me dedicar para aprender logo, para passar logo. E é da mesma forma, você tem que perguntar: Senhor, nessa escola, o que o Senhor quer que eu aprenda? O mundo material ele vai gerar ansiedade, pois suscita preocupação com saúde física, proteção, alimento. Todo mundo se liga no noticiário: não, é crise, vai perder emprego. Você fica, começa a dar uma ansiedade. Por quê? O mundo, ele está sobre o quê? Sobre uma perspectiva, e ele está num envolvimento espiritual satânico.
Dificilmente você vai ver uma vinheta na televisão, tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Nem os canais evangélicos passam essas vinhetas. Não, os noticiários parece que juntam o noticiário do mundo inteiro, só catástrofe. E segundo, eu já ouvi alguns jornalistas falando, é porque dá ibope. Falar de coisa boa não dá ibope. Então, quanto mais der barraco na televisão, problema, aí todo mundo assiste. E aí a nossa parte humana começa a ser ativada. E aí você começa a não crer na palavra do Senhor. E aí vem, hoje o que tem de gente com crise de ansiedade, indo parar nos prontos-socorros, crendo que está tendo um ataque cardíaco, mas não passa de uma crise de ansiedade. Porque a pessoa quer trazer para si todo o controle, crendo que ela, por ficar preocupada, vai resolver alguma coisa. Somos tentados a abandonar a vida, alicerçados na fé, para buscar a segurança no mundo. Por pouca coisa, nós deixamos nos corromper. Nós normalmente criticamos os políticos, mas potencialmente todos nós podemos ser corrompidos. Lembrem que os políticos saíram da população. Eles eram iguais a você e eu. No entanto, pegou um pouquinho do poder, já esquece sua escala de valores. Por pouca coisa, um advogado começa a mentir para ganhar uma causa. Ah, mas se eu não mentir, eu não vou conseguir ganhar. E cadê meu Deus? Por pouca coisa, a gente abandona a crença naquilo que nós sabemos desde pequenos, que aprendemos. Para quê? Para nos firmar naquilo que nós podemos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. A preocupação mostra que não confiamos de verdade em Deus. Olha lá aquele homem e a mão de Deus. Eu contei uma vez aqui na igreja da passagem de um pastor que o conferencista veio falar sobre dízimo na igreja. E ele pegou, no final da conferência, ele virou e disse: olha, eu não consigo ser dizimista, porque não fecha o meu orçamento. Se eu der o dízimo, eu vou fechar no vermelho. Aí o conferencista disse: olha, está aqui meu cartão, dê o dízimo, pague suas contas, o que faltar me liga, eu deposito imediatamente na sua conta. Ele disse: sério? Não, eu quero que você experimente a bênção do dízimo. Faça isso. Aí o pastor passou 1 mês, não ligou, 2 meses não ligou, no 3º mês o conferencista resolveu ligar. Escuta, o que aconteceu? E você não me ligou para eu te depositar? Ele: cara, não sei como, mas o dinheiro está dando. Não fiquei no vermelho. Aí o conferencista falou com ele no telefone: engraçado, né? Você mal me conhecia. Quem te disse que eu ia cumprir a minha promessa? Quem te disse que eu ia te depositar na conta? Mas você conseguiu acreditar em mim. No entanto, Deus que tem suprido tua necessidade diariamente, você não consegue acreditar. Tem uma passagem que é muito interessante, que aconteceu na vida do Marcos, do meu marido, ainda quando ele era seminarista. O pai dele mandava dinheiro, ele em São Paulo fazia direito e teologia simultaneamente. O pai mandava um cheque para cobrir aluguel, faculdade, comida. Aí ele é bem desligadão, botou no bolso, foi para a igreja. O pastor fez apelo, disse assim: para missões, deu uma oferta segundo aquilo que o Senhor colocar no coração. Ele orou, Deus disse: coloca o que está no teu bolso. Ele não lembrava do cheque. Aí ele disse: Senhor, sim senhor, nunca tinha dinheiro no bolso, né? Colocou, viu o cheque, colocou de volta. Senhor, vamos orar de volta. E o Espírito Santo de Deus disse: coloca o que está no teu bolso. Solteiro dá para fazer essas coisas, ele disse. Pensei, vou passar um mês a chá e bolacha. Veio e trouxe. Não sei se ele chorava de emoção ou de tristeza, mas trouxe. Isso foi no culto da manhã. Não contou para ninguém. Quando chegou a noite, uma senhora que ainda é nossa amiga procurou ele e ela chamava ele de Turco. Turco, o que você aprontou? Ele: nada, irmã. Aprontou. A tarde inteira Deus me incomodou. Abra tua mão. Ela entregou em dinheiro o valor exato que ele tinha dado no cheque.
Vocês entendem, gente? Deus, Ele não quer o teu dinheiro. Ele quer ter uma relação com você. No entanto, o mundo vem e diz, não, faz a tua poupança, junta dinheiro aqui, aplica ali. Você diz, Senhor, não vai sobrar para dar o dízimo, mas uma ofertinha de R$10 a gente dá. Diz que o pessoal estava conversando, né? Os R$100 com 50. E aí, como que você anda? Não tão bem como você, mas estou bem, estou em shoppings e tal. Ele diz, eu estou nas casas de câmbio, indo para Miami, para Europa. E o dezão? O dezão está ali. E aí, dezão, como que você está? Bem, no McDonald's, né? A gente anda por aí. E o R$1, você tem visto ele? Pô, cara, soube. Não, qual que foi a última? Converteu-se, não sai de dentro da igreja. Então, infelizmente, o R$1 que vem para a igreja. Na parábola do semeador, gente, Lucas 8, 11 e 15, vocês percebam que o que matou a boa semente foram as preocupações com essa vida. Queridos, às vezes a palavra é tão tremenda aqui dentro da igreja. Você começa a sair, já no carro começa aquelas muvocas. Pai, olha fulano, cala a boca, você não saía da igreja. E já perdeu tudo. Ou você chega no escritório na segunda-feira, todo mundo quieto, você diz, o que foi? Um vai ser demitido, a gente não sabe quem. Como se isso fizesse diferença para o filho do Senhor. Gente, a gente precisa lembrar de quem nós somos filhos. E nada sai do controle do nosso Deus. Quando as torres gêmeas caíram, chegaram para o capelão americano, o pastor americano, falaram com ele, e agora? Ele disse, Deus continua no mesmo lugar. Ele não sai do controle. Então não são as circunstâncias que vão mudar nosso Deus. À medida que cresce o temor a Deus, diminui nosso medo dos homens e dos eventos imprevisíveis. Até o ratinho resolve encarar a ratoeira, né? Ele tem coragem. Eu creio que Deus pode. Corrie ten Boom conta que ela ia viajar com o pai de trem e ela ficava muito aflita porque ela viu o pai preparando tudo e ela não tinha passagem. E aí o pai falava para ela, não se preocupe, no momento que você precisar, eu darei a passagem. Queridos, a palavra de Deus diz que Deus não nos prova além do que a gente pode suportar. No momento exato, Deus vai chegar com a providência. Creia nisso. É tremendo o que Deus faz conosco. O mundo é um lugar para aprendermos a servir. Madre Teresa foi entrevistada por um repórter e o repórter disse, nem por $1 milhão eu daria banho num leproso. E ela disse, nem eu. O que ela fazia não era por dinheiro, mas era por amor. Irmãos, a gente faz de Deus o nosso garoto de recados. Nós trazemos o conceito utilitário consumista para dentro da igreja. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu não sei o quê, Senhor, eu preciso. Nós precisamos entender que nós estamos a serviço. Se eu estou aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual pessoa hoje eu vou abençoar? O Senhor vai me usar para abençoar. Venha para a igreja dessa forma e você vai sentir a diferença. A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E vocês conhecem bem essa parábola, que o Senhor chega e o que recebeu 1 talento enterrou, disse, eu tive medo e enterrei. Queridos, o Senhor tem nos dado talentos. Eu lembro um dia que eu estava de carro, eu estava garoando, frio,
Curitiba isso é comum. E já no fim da tarde eu vi um senhor carrinheiro cheio de papelão carregando aquele carrinho. E eu no carro olhava para ele e pensava, eu não fiz nada para ter merecido nascer no lugar que eu nasci. Nem ele. Ele nasceu num lugar que não o ajudou, que ele não foi beneficiado. E hoje o que sobra, ele está carregando o papelão no fio, na garoa. E aí naquele momento eu falei, Senhor, muito obrigada por ter sido uma pessoa tão abençoada. Naquele momento o Senhor disse assim, por que você me agradece? Você não lembra dos talentos? Eu te dei, e o que você está fazendo com isso? Aí eu parei e disse, mas Senhor, os talentos não têm a ver comigo, com as minhas habilidades, o Senhor está falando dos meus bens também. Ele disse, tudo o que você tem ganho e recebido são talentos. E um dia Deus vai perguntar, o que você fez com o teu dinheiro? O que você fez com a tua casa? O que você fez com o teu carro? O que você fez com isso? O que você fez com aquilo? E o que você fez? Eu estava essa semana conversando com uma pessoa, ela, Silvana, eu comprei um sofá novo e fui louca de fazer a célula em casa. E aí tinha um menino espivetado com aquele pé sujo. E eu ficava acompanhando, ele com o olhar, meu sofá novo. E a gente vira escravo às vezes disso. Eu já soube de pessoas que não vêm para o culto na igreja com medo de deixar a casa para ela ser assaltada. Outras pessoas não saem com o carro que alguém risca. E as pessoas vivem escravas dos seus bens e eles não estão para servir, mas para serem servidos. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Não só os temores com esse mundo podem nos desfocar, mas as distrações dessa vida, horas desperdiçadas sem que se tenha feito nada para a glória de Deus. Gente, eu não sou do time contra internet, WhatsApp, mas quanta coisa a gente deixa de fazer porque a gente fica grudado nisso. Se pelo menos a gente dividisse o tempo disso, aplicando para o Senhor. Quantas pessoas você poderia estar atingindo, utilizando isso de uma forma saudável? Ainda a gente vê pessoas tendo casa na praia, é bênção? É bênção. Só que às vezes a pessoa deixa de vir na igreja, porque todo final de semana ela vai para casa na praia. Eu lembro de um pastor que ele disse assim para os membros da igreja, vou parar de orar para vocês ganharem emprego. Porque quando vocês estão desempregados, todo mundo no culto de oração. De joelho, chorando, Senhor, Senhor, Senhor. Assim que pega o emprego, some da igreja. Aí eu vou falar, pastor, fazendo hora extra, chego cansado em casa, é difícil ir para a igreja. Vocês percebem? Então as coisas vêm vindo e vão nos roubando do Senhor. 1 Coríntios 7, Paulo aponta para o perigo da distração e mostra a capacidade que o mundo tem de nos prender a atenção às coisas de pouco valor e abandonar os objetivos superiores. Ainda ele fala, olha, se você está solteiro, melhor ficar solteiro mesmo. Porque aí você só vai pensar nas coisas do Senhor. Porque se você casa, você pensa em agradar o marido, a esposa. E aí as coisas do Senhor ficam abandonadas. Se der conta, fica solteiro. Se for para ficar abrasado, case. Mas nós precisamos entender que nós precisamos dar atenção às coisas do Senhor. O mundo é sedutor e torna muitos cristãos, como o rico da parábola, tolo. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Todo mundo fala, caixão não tem gaveta. Mas parece que a gente esquece, né? Ou você diz, olha, essa história de céu é para depois, eu estou nova.
Quem disse que eu vou morrer já? Quando eu for velhinha, eu vou lá na igreja, num culto de sexta-feira, choro, me arrependo, conserto tudo. Aí estou pronto para morrer. Como se você legislasse sobre os seus dias. Queridos, nós temos que entender que o Senhor precisa se agradar com a nossa vida. Mesmo quando você não o conhecia, Deus amou tanto este mundo que deu seu único filho por amor a você. E esse amor é tão constrangedor porque não há o que você faça para aumentar esse amor por você, porque Ele já te ama ao máximo. Então, o que te sobra para fazer? Esse amor me constrange e eu quero alegrar o coração do meu Pai. E eu quero falar desse amor para quem não conhece esse amor. E é isso que esse Pai espera de você. No entanto, o mundo vem te distrair, ou com preocupação, ou com excesso de mordomia. Um pastor chinês dizia que a igreja na China ora pelo Brasil pela perseguição que nós sofremos. Quando a gente ouviu isso, pensou, esse chinês não entende nada, que perseguição. E aí ele continuou, vocês são perseguidos pelo conforto, pelo bem-estar. Vocês são perseguidos pelas boas condições de vida. Gente, hoje até para sair de casa, para quê? Ligo aqui online, debaixo da coberta, fica assistindo aqui, a parte que fica lá de aviso eu passo, depois eu volto. A gente está parece que num laboratório espiritual, onde alguns de nós já somos como ratinhos controlados por Satanás. Deus sente ciúmes dos filhos que se preocupam mais com as coisas mundanas do que com o reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu não sei se vocês lembram daquela passagem de Esaú e Jacó. Esaú trocou a bênção de ser o primogênito por um prato de lentilha. E na hora, quando o irmão pediu, eu te dou a lentilha, você me abençoa, ele disse, o que me adianta essa bênção se eu vou morrer agora? Toma! Gente, não foi a lentilha que comprou a bênção sobre ele, foi o desprezo da bênção de Deus sobre a vida dele que tirou a bênção sobre a vida dele. Muitas vezes, do que me adianta ficar esperando o céu? Eu quero agora, eu quero curtir minha vida agora. Nós desprezamos a bênção que Deus tem para a nossa vida. E como a palavra diz, Deus tem ciúmes de nós. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ou seja, Deus não quer que a gente ame o mundo. Porque se você amar o mundo, você passa a ser inimigo de Deus. Porque esse mundo tem uma proposta a favor de Satanás. Independe da cultura, seja brasileira, africana, japonesa, todas elas são regadas com a porção satânica. Sempre tem uma porção de Satanás. Às vezes fica mais claro você olhar uma cultura indiana, cheia de deuses, mas para e pensa na nossa cultura. O quanto a nossa cultura é erotizada, o quanto a nossa cultura é materialista, imediatista, e o quanto a nossa cultura despreza o que a Bíblia pontua como importante. Hoje, se você for falar, eu sou de Deus, eu gosto das coisas de Deus, você acaba sendo excluído pelas pessoas. Mas nós precisamos falar não para o mundo. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se preocupe quando você não se incomodar em ficar numa rodinha de amigos contando piada suja. Se incomode se você escutar um funk e não se incomodar com a letra dele. Se incomode quando você vê a injustiça e olhar para ela e dizer assim, é Brasil, isso faz parte. Se incomode quando você começar a não cumprir mais a lei na sua vida. Porque aí você está começando a concordar com o mundo. O mundo não é necessariamente um obstáculo para quem busca em primeiro lugar o reino de Deus. Há alguns que acreditaram que era isso, começaram a se refugiar em mosteiros. Não, para eu ser santo eu vou para um mosteiro. Não,
Vocês esquecem? Nós fomos exortados a ser o quê? Sal e luz. Nós temos que continuar aqui para fazer a diferença. O mundo em que vivemos está caído. Nele, portanto, há prazeres legítimos concedidos por Deus, assim como há os ilegítimos contaminados pelo mundo. Se você for em Gênesis, você vai ver, e Deus ficou feliz com a criação. Anda na praia para ver se não é legítima essa alegria. Anda no meio das árvores e vê se isso não é legítimo. Anda na grama, sinta o perfume das flores. Isso é um prazer legítimo. Só que quando você chega nas coisas que Deus fez, é impossível você não agradecer ao Senhor. Você fica olhando, você fica, ai Senhor, que coisa linda, que maravilhosa. No entanto, Satanás vem perverter tudo. Eu lembro de um rapaz que usava maconha, ele dizia, Silvana, a maconha é de Deus. Deus fez a planta. Sério, ele acreditava nisso. Satanás vem perverter tudo. Ele pega da planta, ele fez a maconha, ele fez a cocaína, ele fez o álcool. Deus deu o sexo para ser algo dentro de um casamento, ele vem e perverte, torna as pessoas viciadas em pornografia. O que era bonito para ser contemplado dentro de um relacionamento abençoado por Deus, começa a correr pelo mundo na internet, desviando as pessoas, distanciando as pessoas. Então, isso que nós precisamos entender. Eu lembro de um missionário, amigo nosso, e ele disse que ele ganhou de um ricaço uma viagem de cruzeiro, uma daquelas assim, viajona, de 15 dias. E também esse ricaço escolheu outra missionária da Índia. E chegou na primeira refeição, gente, aquela coisa enorme. E aí, esse missionário amigo nosso, muito simpático, ladies first, primeiro. E a missionária da Índia não saía do lugar. Aí ele morrendo de fome. Irmã, se sirva. Aí ela, pastor, não consigo. Como não, irmã? É só pegar o prato, come. Não, pastor. Eu lembro do povo que eu trabalho. E a maioria, nem arroz vai ter hoje na refeição. Eu não posso comer, lembrando deles. Aí aquele missionário, na grande sabedoria, olhou para ela e disse, irmã, Deus conhece seu coração. Ele sabe que a irmã louva o Senhor todo dia quando tem só arroz para comer. Por isso, ele deu esse manjar. Porque ele sabe que a irmã vai comer e vai continuar louvando. E quando voltar, nos diz que só vai ter arroz, a irmã vai continuar louvando. Por isso, minha irmã, Deus conhece que o seu coração não se corrompe. Por isso que ele lhe dá esses presentes. Ela disse, obrigada, pastor. Assim eu vou conseguir comer. Queridos, quando Deus conhece os nossos corações, ele nos dá alguns presentes. Porque ele sabe que a gente não vai se corromper. Mas existem algumas situações que Deus não nos permite. Porque ele sabe que ali a gente não vai aguentar. Então, às vezes, você fica, por que não eu, Senhor? Por que não? Por que não? Ele sabe. Ali é um terreno muito perigoso. Você vai se corromper. Então, deveis dizer, por que não eu, Senhor? Busque a presença dEle. Busque fazer a vontade dEle. E se o seu coração for digno, o Senhor vai te conceder. Então, necessitamos manter acesa a brasa do amor pelo Senhor no meio das distrações que o mundo coloca ao nosso redor. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Queridos, orar, Senhor, Deus sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Queridos, é tão fácil pela fama, pelo dinheiro, pelo poder, a gente ser corrompido. Não é à toa que Satanás ofereceu o que ofereceu na tentação com Jesus. Ele podia oferecer. Ofereceu o mundo, ofereceu o poder. E volte e meia as pessoas começam a se corromper com isso. Por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Porque eu, por mim mesma, não vou conseguir me enxergar. Vou achar como Pedro, não, Senhor, eu jamais vou te negar. Ah, não, aqui não. E ele, sem perceber, tão rapidamente negou Jesus. Da mesma forma, eu queria que você orasse.
Senhor, estou me corrompendo? Existe algo em mim que o mundo já entrou e eu não percebi? Porque eu preciso ser o sal, eu preciso ser a luz. Me mostra. E aí, através da encarnação, Cristo viveu no mundo em perfeita harmonia com a vontade do Pai. Nós não podemos fazer menos do que tentar seguir seus passos. Deus proíbe o amor pelo mundo, pois transferimos o amor que devemos a Deus para algo que foi criado. A avareza é uma expressão de idolatria. Ou seja, as coisas são minhas. Pense em algo que você tem que você gosta muito. Seu iPod, seu carro, sua casa. E se hoje Deus dissesse, traz aqui no altar, eu quero isso, você ia conseguir? Como jovem rico, muitos cristãos pensam que são espirituais, mas são mundanos. Porque a gente fica valorizando e se apegando àquilo que não é de Deus. Eu lembro de um pastor conhecido e ele chegou e disse assim, Silvana, quando Deus começou a me mostrar que o meu coração estava sendo corrompido, eu fui e peguei minha camisa nova, que eu tinha gasto uma grana na minha última viagem, e fui lá e peguei e trouxe para a igreja, e Deus me colocou, dê para o visitante que aparecer na igreja. E aí ele disse, temos visitantes? Aí o moço levantou ele, parabéns, ganhou uma camisa boa. Ele disse, Silvana, e eu tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos. E eu cancelei aquela viagem, porque aquela viagem, Deus não estava nela, porque eu estava fazendo segundo o meu coração. Queridos, como é lindo você se reconhecer diante do Senhor e abrir mão da contaminação do mundo. Aí sim o Senhor vai olhar para você e vai se agradar. Você disse, e aí ele vai me dar coisa? Não aprendeu nada. Vitória sobre o mundo. O mundo deve ser derrotado pela cruz. Quanto a mim, que eu jamais me glorio a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado, para mim e eu para o mundo. Ou seja, queridos, vai para a cruz, se ajoelha, pede misericórdia na área que você está precisando de misericórdia. Houve uma conferência internacional, simultaneamente, todas as TVs iam receber a mensagem do Billy Graham. E o repórter foi entrevistar, conseguiu entrar no hotel e escutava no corredor a oração desse homem. Senhor, retira da minha face, do meu coração, qualquer ponta de orgulho de estar falando para o mundo inteiro. Queridos, a gente tem que ficar de joelho diante do Senhor. Eu não posso crer que é por mim que eu estou fazendo isso. Mas eu preciso entender que é misericórdia do Senhor. Quem que eu sou, se não for Deus na minha vida? Esse coração é que a gente precisa ter. Quanto mais você for fraco, mais Deus vai te fortalecer. Quanto mais espaço você der na tua vida, mais o Senhor vai prevalecer. Então nós precisamos retirar toda a proposta do mundo. E o mundo fala bem o contrário. Seja mais, pisa nos outros, não fica perto de pobre, de gente burra. É totalmente o contrário. O Senhor Jesus, ele andava no meio dos humildes. E eu gosto porque Deus olha o interior. O homem julga pelo exterior, mas Deus conhece o teu coração. A maioria não representa a vontade de Deus. Você vai ter vitória sobre o mundo. Vencemos o mundo quando temos a convicção de que vale muito mais ficarmos sozinhos com Deus. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O que me interessa mais é fazer a vontade de Deus. Às vezes no seu trabalho as pessoas não vão gostar de você. Às vezes dentro da sua própria família as pessoas não vão entender porque na hora da rodinha, da piadinha, você sai de perto. Hoje mesmo estava num grupo da família e um primo meu postou uma mensagem linda.
E em seguida postou uma piada sem graça. Aí eu puxei ele no particular e ele disse: primo, legal aquela tua mensagem. Tua piada não era suja, mas tirou toda a atenção do grupo porque ficou pensando na piada e não prestou atenção na tua mensagem. E ele e eu criamos esse grupo com o objetivo de evangelizar os nossos primos que não são crentes. E aí ele colocou assim: você tem razão, e colocou uma carinha triste. Então nós precisamos entender que eu não tenho que andar com a maioria, ser o engraçadinho do grupo. Não, eu vou ficar com Deus mesmo que seja a minoria. Como manter vitória sobre o mundo? É preciso tomar a decisão de não conformar-se com a cultura pagã. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes no filme, na novela, você torce para o bandido, torce para a amante, torce para tudo que é errado. Você já está tendo a sua mente moldada. Puxa, o juiz nem tinha visto essa falta. Ah, droga. Não, é justo, é justo. Tadinho, o time vai perder, o outro vai ganhar, mas fazer o quê? É justo, é o que é correto. A vitória sobre o mundo só pode ser alcançada por quem tem em Jesus Cristo o foco do seu amor, renunciar tudo que não for por Ele. Senhor, o Senhor está nisso. Às vezes, queridos, necessariamente não é um pecado que você vai cometer, mas simplesmente não é plano de Deus para a tua vida. Deus, o Senhor quer que eu mude de emprego? O Senhor quer que eu vá para outra cidade? Deus diz: não, filho, eu ainda tenho um plano contigo. Ou o contrário: filho, sai da Alameda, vou te levar lá para Piraquara, você vai morar em Piraquara, você vai ter um projeto lá no presídio. Ah, não, Deus. Ah, não, o pessoal nem toma banho direito lá, Deus, não quero. Então, não, eu resolvo ter Deus no centro da minha vida. E não aceito absolutamente nada que não seja de Deus. Eu quero Ele na minha vida. E a vitória sobre o mundo é mais provável através dos vínculos do amor na família de Deus. Sejamos aqueles que estendem as mãos para dar e abençoar. O amor às pessoas maior do que o nosso amor às coisas. Em psicologia tem uma dinâmica que eu acho bem interessante. São uns 5 grupos. E o orientador da dinâmica dá uns quadradinhos incompletos para cada um, umas peças que nem quebra-cabeça. Uns ganham 3 peças, outros 4, 5. E ele diz assim: ganha quando completar todos os quadrados. Aí você está naquele timinho, você entende, bom, nosso timinho aqui, vamos lá. E tem grupo que completa todos os quadrados e sobra umas 2, 3 peças. Aí o pessoal até esconde, para outro grupo nem enxergar. E o grupo, coitado, que está faltando peça, mas está faltando peça e tal. O jogo só ganha quando um grupo entende que tem que sair e até o outro lado da sala levar a peça que está faltando para o outro time. O grupo só ganha quando ele entende que ele não é um grupo, mas que ele é um time. A igreja só ganha quando ela entende que ela não é um grupo, mas que ela é um time. E um time que vai além da Alameda. Um time que fala sobre a família de Deus. Onde você se preocupa com o irmão que perdeu o emprego, onde você se preocupa com o irmão que está com câncer, onde você se preocupa com a luta do casamento do outro, onde você se preocupa com o filho do outro. Na hora que eles estiverem bem, eu vou estar bem. Essa é a cultura do nosso Deus. É isso que Ele quer que a gente viva. Não contaminado pelo mundo egoísta, mas contaminado pelo amor de Deus. Esse Deus que se entregou por amor a você e eu. Então, queridos, eu queria te convidar a exatamente primeiro se perguntar: esse Deus é meu Deus? Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida? Eu quero ter a minha mente dirigida por Ele? Eu quero ter a minha vida dirigida por Ele? A palavra de Deus diz que se você disser eu quero, imediatamente o Espírito Santo passa a fazer parte da tua vida. Ou seja, Deus
começa a fazer parte da tua vida e começa a te dar orientação de como viver dessa forma. Alguém aqui quer fazer essa oração? Alguém quer dizer: Deus, eu quero ser dirigido. Amém, meu irmão. Mais alguém quer ser dirigido dessa forma? Amém, amém. Então, se você quer que esse Deus seja o Senhor da sua vida, dirija a tua vida, eu convido você para vir orar aqui junto com a gente, para que esse Deus traga limpeza. A limpeza faça um detox espiritual sobre você. Eu quero te convidar a vir à frente. Pastor Lobo, você poderia estar orando nesse momento? Amém. Você que está aprisionado pelo mundo e quer pedir para Deus: Deus, me tira desse lugar que está me distraindo. Você que está sendo distraído, levado para longe de Deus. Você está em cativeiros que te afastam da presença do Senhor. O mundo te envolveu. O mundo está de uma maneira te aprisionando. Sai do seu lugar e vem aqui. Você que está afastado, desviado, você que quer se consertar com Deus, sai do seu lugar também e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Vamos ficar todos em pé. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque um dia o teu Filho Jesus se fez carne e venceu o mundo. E quando Jesus venceu o mundo, Ele tomou para si toda a autoridade nos céus e na terra. E hoje nós podemos viver, Pai, e vencer o mundo, assim como Cristo venceu o mundo. A palavra de ânimo, de bom ânimo, é para todo aquele que crê. Nós te pedimos perdão essa noite, porque nos desviamos do Senhor, porque fizemos escolhas que nos afastaram de Ti, porque fizemos alianças que nos distraíram da verdade da Tua palavra, porque fizemos opções pelas coisas e não pelo Teu Espírito Santo. Nós pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós fizemos pactos com as pedras desse mundo, com as coisas desse mundo, com aquilo que não é pão, com aquilo que não enche a nossa vida de alegria. Agora, Pai, recebe a nossa vida. Homens e mulheres de joelhos diante do Senhor estão declarando que querem ser controlados não pelo mundo, mas pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, vem tomar conta de todo o nosso ser, vem governar a nossa mente, vem governar o nosso coração, vem nos levar para próximo de Ti, para perto de Ti, para a Tua intimidade. Espírito Santo de Deus, tira de nós todos os altares, tudo aquilo que nós adoramos nesse mundo e que não pertence ao Senhor. Tira de nós aquilo, Pai, que tem nos feito diferentes do Teu Filho Jesus, tudo aquilo que não é sonho, não é plano do Senhor. Nós te louvamos essa noite, porque os nossos olhos estão abertos. Nós te louvamos essa noite, porque o Senhor não nos deixa encarcerados na mentira. Nós te bendizemos essa noite, por causa do Teu Filho Jesus, Pai, que se fez carne, habitou entre nós e morreu a nossa morte. Abençoa a vida da Tua serva, Pai, que tem sido usado junto com o pastor Calixto, toda essa família pastoral, para abençoar a vida dos refugiados, trazer a palavra de Jesus para gente que nunca ouviu falar de Jesus. Tem alcançado o mundo árabe, Senhor, o mundo que o mundo rejeita, que as pessoas rejeitam, mas tem levado o amor de Cristo. Abençoa a Tua filha, a casa da Tua filha e toda a história da Tua serva. Nós oramos assim, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.